Nunca antes na história desse país as contas públicas em Pernambuco foram tão fiscalizadas. O Tribunal de Contas do Estado vem cumprindo um papel fundamental no nível de conscientização dos gestores públicos. Para falar um pouco sobre como é que isso vem acontecendo na prática, eu tenho o prazer de conversar com o conselheiro Valdeci Pascoal, do Tribunal de Contas do Estado. Conselheiro, seja bem-vindo ao programa, é uma honra recebê-lo aqui. Draita, é um prazer, eu que agradeço o convite. Conselheiro, o tribunal recentemente se posicionou em relação às verbas de gabinete dos vereadores. Eu queria que o senhor dissesse, à luz da lei, a importância da decisão do tribunal. Sem dúvida, foi uma decisão, como eu falei lá no meu voto, histórica, foi um divisor de águas. O tribunal, depois de uma fiscalização exemplar por parte da sua equipe de auditoria, Draito, detectou várias irregularidades na condução das verbas de gabinete. Concedeu defesa aos vereadores, houve o devido processo legal, que culminou essa semana com uma decisão que, sem precedentes, que foi no sentido de dizer que aquela forma de aplicação das verbas, ou seja, de forma descentralizada, cada gabinete com autonomia estava ineficiente e sem controle. Então o tribunal deu um prazo de 90 dias para que a Câmara de Vereadores centralizasse aquilo numa unidade gestora única e um prazo de 180 dias para que fizesse um concurso público para o cargo de controle interno, que é fundamental e que ficou comprovado que estava agindo também com ineficiência. Então, é sobretudo importante chamar a atenção para o fato de que é preciso levar ao político a consciência do uso do recurso. Porque me parece uma prática generalizada. E o tribunal está, de certa forma, eu não sei se a palavra impor é muito forte, mas ela está criando uma consciência, ou criando uma força para que o próprio poder se autorregule para evitar esse tipo de desgaste perante a população. Perfeito. Você sabe, Draito, que o tribunal tem a função fiscalizadora e de julgador da gestão pública, mas também tem de educadora. A decisão da segunda Câmara, que teve como relator o conselheiro Marcos Loreto, eu participei também com o conselheiro Fernando Corrêa, ela tem esses dois aspectos. O tribunal cumpriu o seu papel de educador, ensinando à Câmara dos Vereadores o caminho das pedras em matéria de gestão eficiente de recursos públicos, mas também exerceu o seu poder fiscalizador, determinou o ressarcimento. Muitos vereadores já tinham devolvido os recursos aos cofres públicos, porque entenderam que estava irregular. Outros não devolveram, foi determinado o ressarcimento. Outros tiveram aplicação de multa. Os servidores que atuavam também no controle interno, pela omissão na fiscalização, também levaram uma aplicação de multa. De sorte que essa decisão é emblemática por isso, porque ela cumpre o papel de fiscalizador e de julgador das contas, através da aplicação de sanções, mas também mostra um horizonte de como deve funcionar a gestão desses recursos no âmbito do Legislativo Municipal. Isso cria para a população o sentimento de que existe um poder preocupado com a maneira com que o gasto está sendo feito. Draito, o Tribunal de Contas vem cumprindo esse papel, né, mudou a postura já de alguns anos para cá, através de gestões eficazes, através da realização de concursos públicos. Hoje em dia, 95% dos servidores do tribunal são egressos de concursos públicos. Então é um tribunal muito técnico, conselheiros conscientes dessa função técnica, de sorte que a população hoje de Pernambuco, eu dizia que é um dos estados, eu diria que é um dos estados, arriscaria dizer isso, em que a população confia mais no seu Tribunal de Contas. É um tribunal exemplar, eu diria sem falsa modéstia, que está entre os melhores tribunais do país, porque cumpre com eficiência esse papel de educador, de orientador, de diálogo com o gestor público, de parceria, de colaboração, mas na hora de fiscalizar e julgar, também faz isso de forma efetiva. Conselheiro, além da função, o senhor paralelamente dirige a Escola de Contas Públicas Professor Barreto Guimarães. Há pouco tempo, eu escrevi uma matéria na revista Negócios Pernambuco, falando de um trabalho de conscientização social, um projeto chamado Tecendo Cidadania. Como é que o tribunal decidiu se aproximar da sociedade? Perfeito, Draito. O tribunal, então, criou a sua escola há 10 anos atrás, e essa escola, além de capacitar os servidores do próprio tribunal, os auditores, técnicos, e de capacitar também os gestores públicos, das mais diversas esferas de governo, a escola tem uma aproximação com a sociedade. Então, criou esse programa Tecendo Cidadania, que já foi alvo de premiação nacional, em que basicamente é o seguinte: o tribunal se desloca através dos seus técnicos, professores da escola, aos municípios,
É uma caravana da cidadania, vamos dizer assim. Uma caravana voluntária. Voluntária. Ninguém cobra absolutamente nada e também para os cidadãos dos municípios também é gratuito. O tribunal faz um trabalho antes, convida os conselhos municipais, os sindicatos, associações de moradores, vereadores, secretários, junta toda a população no grande auditório e começa a falar sobre Constituição, sobre o objetivo do Estado, sobre o orçamento público, que é um tema que poucos conhecem, sobre a questão tributária, a noção do contribuinte e do cidadão, os direitos e garantias individuais do cidadão. Então é uma grande aula de cidadania. Paralelo a esse fórum, com a sociedade civil, professores da escola vão às escolas públicas e privadas, universidades, também com essa mesma aula, voltada mais para o público escolar, da escola de nível médio e do público universitário. E paralelo a isso, nós temos uma capacitação exclusiva para os conselhos municipais. Conselho da Educação, Conselho de Assistência Social, de Saúde, que é hoje uma ferramenta importantíssima de colaboração com o gestor e também de controle. O tribunal capacita gratuitamente para que haja no município esse ambiente de cidadania e que o cidadão seja um colaborador do gestor, mas também um fiscal do gestor. Esse é o papel que a escola faz através do programa Tecendo Cidadania, que muito nos orgulha. Orgulha todos nós no Estado. Conselheiro, e na sua gestão à frente da Escola de Contas, você pretende estender isso para as crianças. Aliás, existem duas ações. Uma delas ligada à Fundação Abrinq, que é reconhecida nacionalmente. Isso. A ideia do programa Tecendo, nessa versão Escola de Cidadania, que é sair das escolas, é nós este ano instituirmos o projeto voltado para a educação infantil. E isso a gente está pensando ou na criação de um desenho animado, Draito, e que fale de forma lúdica sobre o papel do Estado, das instituições de controle, do orçamento público, da noção de cidadania e de contribuinte, de tributos, ou através de um teatro lúdico formado com garotos de crianças de comunidades carentes, ou através de um desenho animado. Estamos vendo ainda a viabilidade econômica desses dois projetos. Mas a ideia é chegar também nas crianças de 6 a 14 anos. Esse programa com a Abrinq foi um convênio que nós assinamos agora, uma parceria com a Abrinq. A Abrinq desenvolve a defesa da criança e do adolescente. Existe um selo que eles conferem, chamado Prefeito Amigo da Criança. O que é que vai acontecer? A escola vai ser treinada pela Abrinq no curso e vai fornecer uma capacitação para os prefeitos que quiserem assinar essa parceria com a Abrinq. Basicamente, demonstrar de forma clara para a população, através do orçamento, quais os gastos ligados à criança e ao adolescente. Destacar de forma transparente. Como o Tribunal de Contas, no seu plano estratégico, tem esse objetivo de ser transparente e de pregar a transparência da gestão pública, então veio isso na hora certa. Vários prefeitos já demonstraram interesse, nós iremos capacitar as prefeituras para que elas destaquem, dêem ênfase e prioridade aos gastos com a criança e o adolescente, porque isso também é uma prioridade que a própria Constituição impõe. Antes de começar o programa, nós comentávamos que não ia dar tempo para falar de tudo. Não deu, e eu tenho uma última pergunta, e é pessoal. Você é autor de um livro pela editora Campos, que é uma editora fortíssima hoje no país, e que já está na 6ª edição. E é um livro ligado à sua história, porque você é um grande passador de concurso. Eu não sei se tem essa profissão, mas você já passou num bocado de concurso. Já levei agora o programa, um bocado de concurso, é muito do interior, mas é isso, Valdeci, você é um profissional que já passou em vários concursos e escreveu um livro que versa e que ensina o estudante que quer passar no concurso público sobre isso. O concurso, eu diria, Draito, que é uma instituição republicana, né? A partir de 88, a Constituição assegurou o ingresso no serviço público através do concurso público. Eu costumo dizer que eu sou um filho do concurso. Se não fosse concurso público, eu não estaria hoje como conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. Esse meu livro ele fala de direito financeiro, essa parte de orçamento, receita, despesa e de controle da gestão pública. É um livro que já está na 6ª, como você falou, está na 6ª edição. É um sucesso de venda, modéstia à parte, e ajuda os estudantes a entender a concepção do concurso. Porque uma coisa é você estudar para um mestrado, para um doutorado. Outra coisa é você estudar para um concurso. Tem que ser mais pragmático. A quantidade do conteúdo programático é enorme. Se não houver pragmatismo do estudante e prioridade naquilo que é fundamental, que é essencial, ele se perde. Então esse livro ele é voltado para isso. Ele é cheio de dicas, de macetes, de como se deve estudar de forma pragmática para passar em concurso público. Eu tenho a impressão, olhando de fora, que passa no concurso a pessoa que adquire a disciplina de estudar aquilo que não gosta. Porque estudar o que gosta
é relativamente muito fácil. Não É isso? verdade, Drake. É um desafio, eu costumo dizer que passar em concurso exige dedicação, prioridade, mas o candidato também não deve ficar só com aquela coisa do concurso na cabeça, deve ter a hora do lazer, a hora de ir para o cinema, mas deve ser uma prioridade. Passar em concurso público não combina com ociosidade. É preciso determinação que um dia se chega lá. Daqui a 3 meses, você está lançando um novo livro, assumir um compromisso comigo. Vou cobrar no ar. Combinado. Prometo vir aqui e lançar de forma oficial. Valdeci Pascoal, foi um prazer, Prazer foi bater meu. esse papo com você. E daqui a 3 meses eu lhe aguardo Eu aqui. agradeço e confirmo a presença. Muito obrigado, Drake.